Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Nós estamos estudando aqui a carta de Paulo aos Colossenses, e eu vou pedir para a irmã Vani fazer uma oração para a gente estar iniciando hoje o nosso estudo. Irmã Vani? Tinha dado tchutchu aqui. Pai, em nome de Jesus, Senhor, neste momento, Pai, venho pedir a Ti sabedoria e discernimento sobre esse estudo que estamos tendo sobre a palavra de Ti. Que essa palavra não fica apenas só no escutar, no ouvir, mas que venha cair como semente, criar raiz, para que possamos crescer diante de Ti, Senhor, que possamos propagar, Senhor, esse ensino às outras pessoas, Pai. Ilumina, Pai, os caminhos do Marcelino, ilumina a mente dele, e tudo que ele vier dizer, Senhor, venha cair sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos lá, nós estamos aqui estudando Colossenses, né? Nós estamos na fase da leitura, né? Essa aqui está na nossa estante aqui. Nós estamos vendo a 7ª carta de Paulo, né? Que as outras a gente já estudou. E hoje, pessoal, vou fazer um pouco diferente. Vou pedir para todos os irmãos abrir os microfones, né? A gente tem aqui a gente sempre contextualiza, né? A gente fala várias coisas antes de entrar na leitura, né? Para a gente entender bem o que está escrito. Nós estamos na fase da leitura, nós estamos estudando o capítulo 3, né? A gente iniciou domingo passado. Então, o que eu vou pedir aqui? Vou fazer umas perguntinhas aqui, e todos podem responder, pode ser tudo ao mesmo tempo, não tem problema. Abram seus microfones aí, a gente vai fazer umas perguntinhas rápidas sobre o contexto, tá bom? Pode abrir aí os microfones, a gente vai perguntando rapidinho. Pode errar também, viu? Não tem problema nenhum, tá? Pode errar, hein? Ó, vamos lá, vamos abrir os microfones. Então, vamos lá. Autor da carta, quem que é o autor dessa carta? Paulo. Isso, muito bem. Autor Paulo. Local, onde é que Paulo estava? Efésios. Não, onde é que Paulo estava? Não sei. Quando ele escreveu a carta. Hã? Na prisão, na prisão. Isso, na prisão. Muito bem. Muito bem. Tá. Ô Marcelino, tá muito barulho, Marcelino, lá torcida. Não dá, tem que fechar. É que tem microfone. Então faz isso assim, ó. Quando for falar, abre o microfone, tá bom? Melhor. Melhor, então. Então, Paulo estava preso, como disse a Vani, lá em Roma. Tá vendo aqui, Roma e Colossos aqui do outro lado. Isso mesmo. Muito bem. A gente falou também da data e da ocasião, que é mais ou menos né, a gente já falou da data, né, 60, 61 depois de Cristo. A ocasião também a gente já mencionou, né, ele estava preso. E alguém sabe aqui, na igreja, né, de Paulo, ele estava preso quando ele escreveu para a igreja de Colosso, ele estava preso em Roma, né? E quando que ele foi preso? Ele foi preso depois das viagens, antes das viagens missionárias, depois de qual viagem missionária? Quando ele foi preso? Quem lembra aí quando foi preso? Pode falar. Abre o microfone e fale. Ó, se dentro de 24 horas ninguém responde, eu respondo, hein? Ele foi preso depois da 3ª viagem, quando ele voltou para Jerusalém. Então, ele foi preso e foi levado para Roma, tá bom? E lá em Colossos, tá vendo? Onde que fica Colossos? Fica ali perto de Éfeso, lembra? Falando um pouco de Colossos, quem fundou aquela igreja lá de Colossos?
Essa aí tem que responder, hein? Foi mas foi Fratras. Isso. Muito bem, irmã. Foi Epáfras. Tá, Paulo estava quanto tempo lá em Éfeso? Ele ficou 3 anos lá e foi nesse período que foi fundada a igreja. O Epáfras foi lá, fundou a igreja. Muito bem, muito bem. E aí também os temas que a gente está abordando. Essa carta, a gente falou que tem 4 temas, né? 4 temas que a gente tem que tomar cuidado, né? Que Paulo fala. Bom, o tema principal, na verdade, é Cristo sendo o centro de tudo. Esse é o ponto principal do ensinamento de Paulo. Mas ele fala para a gente tomar cuidado com 4 coisas, né? Então, Paulo, ele fala para a gente tomar cuidado com certas coisas. Por quê? Para a gente não desviar do centro que é Cristo, né? Então, quais são essas 4 coisas que Paulo pede para a gente tomar cuidado? São esses 4 temas que, basicamente, a gente estudou no capítulo 2. Podem falar. Quais são os principais problemas aqui? Vai lá, opa, pastora Débora, falsas doutrinas. Primeira coisa, é isso, falsas doutrinas. É você estar distorcendo a palavra e levando para outro caminho. Então, a primeira coisa é distorcer a doutrina. Né? Então, Cristo é o centro, tem que buscar as coisas de Deus. Outro tema que a gente também falou sobre o legalismo judaico. O que é legalismo? É a religião ali, seguir na risca as leis antigas, o cerimonialismo. Né? Lembra que a gente falou que Paulo já falou que a gente já foi liberto e que Cristo nos libertou, que agora é uma nova vida? Então, que aquele cerimonialismo, aqueles rituais, né? Não precisa mais, não se faz mais necessário, não precisa mais você separar um povo de Deus como antigamente. Agora, a salvação era para todos. Então, não precisava mais circuncidar, não precisava mais fazer alguns rituais que eram feitos, ou se preocupar com o que vai comer, o que não vai comer, fazer ritual, não precisa mais. Então, Paulo também fala isso nessa carta. Outro tema que também Paulo fala para a gente tomar cuidado, que na época era muito latente, as filosofias gregas, que eram focadas, né, aqueles grandes filósofos, trazendo muita filosofia. Está aqui no versículo 8, né? No homem. Versículo 8, né, que ele fala. Uhum. Essas filosofias gregas, elas estavam atrapalhando, porque o foco dela era o homem, não Deus. Né? E também, o que mais? Né? O último dos 4 que Paulo fala é do misticismo. Lembra que a gente falou? De misticismo, para a gente tomar cuidado, né? Com simpatia, com ritual, com isso, com aquilo que para a gente já é suficiente. A gente já tem acesso ao nosso Deus através de Jesus. Jesus é suficiente. Então, não precisa mais tinha culto aos anjos. Não, nosso intermediário para Deus é Jesus e só. Né? A gente falou sobre fazer simpatia para alcançar alguma bênção. Não. Irmãos, hoje o nosso acesso é direto através de Jesus. E em nome de Jesus a gente ora, em nome de Jesus a gente pede para o nosso Deus. Né? E aí a gente começou, depois que a gente falou dessas 4, o nosso tema, a gente começou a leitura. No capítulo 1, né, o principal tema que Paulo faz aqui no capítulo 1 é falar de Cristo, né? E também falar que o pessoal lá ele está muito feliz, né? Ele agradece a Deus pelo pessoal lá de Colossos, pela fé que eles têm, pelo amor aos próximos, e que eles têm produzido fruto e crescendo no Espírito. Então, Paulo agradece, pede para que eles transbordem isso, né? Fala muito de Cristo, que Cristo é a cabeça da igreja, e nós somos corpo. E ele, por último, no capítulo 1, ele fala do foco do trabalho dele, que é levar o evangelho, que é a missão dele. Ele fala, minha missão é levar a palavra, certo? E
advertir e ensinar todo homem. E ele fala também do mistério. No versículo 26, capítulo 1, ele fala do mistério que estava oculto dos séculos e das gerações. Eu sempre repito, mas vou perguntar. Que mistério é esse que Paulo fala que estava oculto? Quem gostaria de falar, pode falar. Qual é esse mistério que estava oculto e que agora foi conhecido, se manifestou a todos? Qual é o mistério? Podem falar, abre o microfone e fala. Então eu falo. O mistério que estava oculto é que a salvação é para todos, que não existe mais a separação de judeus e gentios. Não existe mais. Então, esse é o mistério que foi revelado, que existe agora uma nova aliança em Jesus Cristo. Esse é o mistério que foi revelado. E agora não existe mais diferença entre as pessoas. Não existe mais separação. Não existe mais aqueles rituais para separar o povo de Deus dos gentios. Não há mais necessidade. Agora, esse mistério é a nova vida em Cristo. E aí a gente entra no capítulo 2, que é onde Paulo, a gente já leu, ele fala dessas 4 coisas que a gente falou agora, resumindo, né? Ele fala do problema da gente ter firmeza na fé, né? A gente está firme em Jesus. Por quê? Porque existem os falsos ensinos, que a gente já falou. Existe o problema do cerimonialismo, a pessoa focar mais em uma cerimônia do que em Jesus. E também que essas práticas, né? O misticismo, filosofias, eles não são... Não é o que vai vencer o pecado, não é o que vai nos salvar. Então, é isso que a gente viu no capítulo 2. A gente viu os 4 temas principais de Paulo, né? Então ele falou, inclusive no final, ele fala que a obediência àquelas leis antigas não precisa mais, a gente morreu para o mundo. Agora a gente nasceu, a gente tem uma nova vida em Cristo. Então a gente morreu para aquilo lá. Então uma nova vida. Aí, então, a gente começa o capítulo 3. Bom, interessante que a gente vai ler agora o capítulo 3. Marcelino, Oi. é só no capítulo 2 aqui, só quero ver um versículo, destacar um versículo que eu acho que é tão importante para todos nós. Sim. Quando ele, o 2,6, fala assim, como, pois, recebeste, olha só, como, pois, recebeste o Senhor Jesus, agora está o segredo e a bênção que nos acompanha. Assim também andai nele. Isso aí. Aqui está o segredo, andar de acordo com a orientação do Senhor Jesus. Então Paulo falou, você recebeu? Eu recebi. Ah, mas agora você tem que andar nele, em Jesus Cristo, não é nas doutrinas, não é na seita dos fariseus, dos essênios, né? Pelo contrário, andai nele, em Cristo. Aí o segredo para a nossa vida. Quando nós aceitamos Jesus, nós não podemos desviar de maneira alguma do mandamento dele. Andai nele. Andai nele, nós vamos adquirir as promessas que ele tem para as nossas vidas. As promessas que Deus tem para nós é para todos aqueles que andam nele. Amém. Amém. Inclusive, pastor, vou usar essa sua fala, porque essa é a conexão agora para o capítulo 3. Nós vamos falar, o capítulo 3 é o quê? É o andar nele. Por quê? A gente conheceu Jesus, a gente recebeu, e agora? Andar nele. Então, quando vem o capítulo 3, vamos lá, é o andar nele. Então, muito bom essa conexão que o pastor falou aqui, por quê? A gente já começa o capítulo 3 aqui no portanto. Portanto, você já entendeu? Você já conheceu? Né? Então, o Paulo, ele até o capítulo 2, né, ele ensinou bastante para a gente, e agora ele fala, portanto,
então vai vir o andar nele, que é todo o capítulo 3. Aí, então a gente vai entender no capítulo 3, então, como é que a gente tem que ser a nossa vida, essa nova vida, como é que vai ser uma vida em Cristo, né? Então, agora a gente vai ler, e a gente leu no domingo passado já o primeiro bloquinho, onde Paulo fala assim, se você ressuscitou com Cristo, se você é uma pessoa nova, né? Você morreu para aquele passado e agora você ressuscitou com Cristo, seus pecados foram mortos lá na cruz e uma vida nova ressuscitou com Cristo, então buscai as coisas lá do alto. Então, a gente viu isso no domingo passado. Então, pensai nas coisas lá do alto, mas não aqui na terra. Porque se a gente morreu para aquela vida e temos uma nova vida, então vamos andar nela. Vamos andar em Cristo. Então, andai nele. Então, quando a gente falou domingo passado, né, a gente falou que a gente precisa abandonar o velho homem, as coisas terrenas, as coisas que a gente fazia. Paulo vai explicar aqui o que então é para a gente abandonar e o que é para a gente fazer agora. Então, nós vamos ver esses dois blocos no capítulo 3. Então, o que a gente tem que abandonar e como que a gente tem que viver daqui para frente. O que não dá para fazer, aí o pastor Vani colocou muito bem aqui também no domingo passado, não dá para a gente aceitar Jesus, conhecer e continuar do mesmo jeito. As pessoas não verem em nós a transformação. Porque quando a gente é transformado, a gente ouve sim, o nosso testemunho fala pela gente. Então, quando as pessoas falam, lá vai um crente, né? Por quê? Porque ela está vendo uma transformação, né? Quando alguém fala assim, você é evangélico? Então, ela está vendo, né, os traços do seu testemunho. Então, isso é interessante, né? Então, a gente tem que ter essa transformação. Então, nós vamos ler aqui esse próximo bloco, do 5 até o 11, que é o resultado dessa união com a nova vida, essa união com Cristo. Como que ela vai ser? Então, aqui Paulo fala o que a gente precisa abandonar. Vamos ler do 5 até o 11, tá bom? 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí Paulo dá uns exemplos aqui. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestissem do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Olha só. Bom, esse bloco, ele foca em coisas que a gente tem que abandonar, que não condiz com a vida nova em Cristo. Então, muitas vezes, quando alguém, às vezes, adverte ou a gente pensa, pô, mas você não é crente? Mas você não é evangélico? Como assim? Mas por que você faz isso se você já é um cristão? Né? Muitas vezes a gente vê essas coisas que não combinam com uma vida em Cristo. Ela não indica uma transformação, né? Então, Paulo já vem dar alguns exemplos aqui e fala, tem coisa que você tem que esquecer. Já não combina mais com o cristão.
Então, vamos lá. Então, ele fala, ele tem que fazer morrer a vossa natureza terrena. Natureza terrena interessante aqui, pessoal, que a nossa natureza, ela é pecaminosa. A gente tem que entender isso. Faz parte da natureza algumas coisas, alguns sentimentos, algumas vontade de fazer algumas coisas que não cabem, não nos cabe mais. Então, essa nossa natureza terrena, ela tem que ser esquecida. Ela tem que ser abandonada. Ela tem que morrer. É difícil, é um processo, mas a gente precisa entender que não faz mais parte, não é condizente com uma vida cristã. Então, Paulo fala assim no versículo 5. Então, tem que fazer morrer essa natureza nossa, essa natureza ruim, né? E aí ele dá os exemplos. Então, ele fala, né? Ele fala da prostituição, ele fala de impureza. A impureza não pode mais fazer parte da nossa vida. A gente sempre tem que lembrar, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que lembrar disso. Né? Se está de acordo com o que a gente aprendeu de Jesus, se está de acordo com essa nova vida. Então, ele fala aqui, paixão lasciva. Né? A paixão errada, aquela paixão descontrolada, né? Essa paixão lasciva, ela está errada. Não é a paixão normal que ele fala essa é errada mesmo, né? A lasciva. E isso a gente tem que esquecer. Outra coisa, desejo... pastor, pode falar. Não, aqui, antes de você começar a falar, aqui no versículo, no 3, no 2, versículo 2, ele já faz o sim e o não, né? Então, a primeira coisa que ele fala é o que vocês devem fazer e não devem fazer. Então, aqui ele começa a falar assim, pensai. Primeira coisa, você pense, né? Nas coisas que são de cima. Aí ele fala, não. Olha só, é o sim e o não. Agora fala, não das coisas que são da terra. Aí ele começa a explicar o que são da terra e o que são de cima. É o que você está falando. É isso aí. Exatamente. A gente vai estar falando sobre o que essas terrenas e que são ruins, que a gente tem que abandonar, e na sequência, o que a gente tem que preservar, o que vem lá do alto, né? Ele falou aqui também do desejo maligno, né? Então, muitas vezes, faz parte, sim, da natureza humana, às vezes você desejar fazer coisa ruim, né? Às vezes você fica bravo, você tem desejo de fazer um negócio, né, ruim, né? Isso é da nossa natureza, mas a gente tem que segurar, né? Não é chegar assim, Deus que me perdoe, mas eu fiz, né? Não, a gente tem que se segurar. Não aguentei. Não aguentei. A hora que eu vi aquilo, eu explodi mesmo, né? Às vezes a gente fala isso. Mas não, a gente tem que controlar esse desejo maligno, né? O desejo de fazer o mal, né? A gente também tem desejo de fazer o bem, né? Claro, a gente vai falar aqui das coisas que vêm lá do alto, a gente vai falar do amor, a gente se sente bem quando ajuda as pessoas, quando faz coisas boas, isso né? A gente tem que preservar mesmo. Aqui nós estamos falando do que é ruim, né? Que às vezes a gente se sente ofendido, se sente decepcionado, tem um sentimento ruim, e a gente não pode agir de forma ruim, né? Então, a gente tem que evitar isso. Então, Paulo fala isso. Então, desejo maligno a gente precisa controlar, tem que abandonar, morrer essa natureza na gente. Ele fala da avareza também, né? A avareza, que é a idolatria. Por que ele fala que a avareza é idolatria? Poxa, a avareza é um pensamento muito materialista, né? Você querer as coisas para você, e muitas vezes para ter as coisas, você acaba fazendo coisas que não deve, né? O seu foco é material. Então, é uma forma de idolatria. Por quê? Porque você vai dar muito foco, vai idolatrar uma coisa material, riqueza, dinheiro, enfim. Então, isso também a gente tem que abandonar. E aí, no versículo 6,
Paulo fala uma coisa interessante, que por essas coisas é que vem a ira de Deus, né? Vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Isso, é isso mesmo, a pastora Débora mencionando aqui, que essas coisas, esses sentimentos maléficos, né? Ele faz parte da nossa natureza. Nossa natureza é pecaminosa. Então a gente tem que entender que é assim e não se deixar levar por isso. Não se deixar levar e entender que agora uma vida cristã requer abandonar isso. Então ele fala assim que sobre essas coisas vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência. Então essas coisas não agradam a Deus. Então Paulo quer deixar claro que essas coisas não agradam a Deus. E muitas vezes as pessoas fazem essas coisas e tentam na própria cabeça, elas tentam se justificar, né, para achar que não é tão ruim assim. Ah, sinto muito, mas eu tive que fazer isso, ou coisa assim. As pessoas, às vezes, elas querem se justificar pelo erro. Mas a gente tem que entender, Paulo está falando aqui, isso não agrada a Deus. E pior, quando eu leio assim, filhos da desobediência, eu até queria falar um pouco sobre desobediência, porque desobedecer é uma coisa assim, o que você sabe o que é para fazer e não faz. Então você desobedece. Então, isso é pior ainda, porque a Bíblia já menciona isso, que você conhecendo e fazendo errado é pior do que você fazer na inocência. Por quê? Porque você já recebeu a verdade, você já sabe o que é certo e o que é errado, e mesmo assim você vai fazer. Então, isso é ruim, né? Isso é pior ainda. Por quê? Porque você já sabe o que é o certo. Porque muitas vezes as pessoas pecam em não saber, mas depois, quando ela sabe, ela muda a vida. Agora, a pessoa que já tá com conhecimento, já sabe, e mesmo assim desobedece, desagrada a Deus. Então, é muito importante a gente entender isso, e a palavra menciona isso em vários lugares, né, na Bíblia, sobre essa questão da desobediência. É muito importante a gente estar atento a isso, estar atento ao que desagrada a Deus. E uma desobediência é muito ruim. Por quê? Porque você já sabe o que é certo, já sabe como que deveria fazer e não fez. Celina, Oi, posso falar? pode? Celina, é interessante porque muitas vezes mesmo, a gente sabe que desagrada a Deus, a gente sabe que é errado, mas a gente vai lá né, e faz coisa errada, e peca, e desagrada ao Senhor, e a gente desobedece de uma forma assim tão feia, né? E o que a gente precisa fazer todos os dias, eu acredito, para a gente buscar o Senhor, para a gente não desobedecer tanto, porque durante o dia e quantas vezes nós erramos, pecamos, e a gente fala, Senhor, mas eu sei que está errado, mas eu não aguentei, como você disse, foi mais forte. Ou então a gente faz, depois o Espírito Santo já fala, você errou. Você fala, puxa vida, olha o que eu fiz. Ou outras vezes a gente realmente é mais forte do que nós, e a gente comete aí o pecado, as coisas que desagradam ao Senhor. Mas para tudo isso existe uma solução, né? É buscar o Senhor o tempo todo, pedir ao Espírito Santo que nos revele quando estamos errado, cometendo pecado, quando estamos mentindo, quando estamos aí com um vício que a gente não consegue sair, como fala, não mentais, né? Pedir misericórdia ao Senhor e repreender a mentira, pedir para o Senhor nos revestir, né, do Espírito Santo para que a gente possa ser um novo homem, como fala o versículo também. E isso não é um dia só e eu me batizei e agora tomei ceia, tá tudo bem, não. Eu creio que isso, assim, é quase orar sem cessar, sabe aquele versículo? É o tempo todo, o dia todo, os momentos todos, vigiando os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Porque tem coisa que a gente sabe que é pecado, mas estamos lá cometendo, né? Fazendo aquela coisa errada. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós e, como fala o versículo, né? Confessar os nossos pecados
que Ele é fiel e justo para nos perdoar, mas a gente tem que confessar, tem que abrir a nossa boca e confessar. Então, é muito importante intimidade com o Senhor, ter uma devocional, aprender mais do Senhor, ler a Bíblia, vigiar a boca, vigiar os nossos pensamentos, vigiar o nosso ouvido, lembrando que nós somos templo do Espírito Santo, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e a gente possa ser a cada dia uma pessoa melhor. Amém. Isso mesmo, muito, muito, muito importante, porque esse é um processo contínuo, né? E, como Paulo diz aqui também, a gente tem que abandonar o cerimonialismo, e esse é um exemplo muito importante da gente buscar sempre Jesus, é através de Jesus, é através dessa constância com ele que a gente vai conseguir melhorar, a gente vai conseguir se fortalecer o espírito, e cada vez mais a gente conseguir melhorar nossas atitudes, mas tem que ser direto com Deus através de Jesus. Não pode ter outra forma, né? Então, vamos supor, antigamente, eu cometi aqui um pecado, como que eu faço? Qual que é a solução? Vai lá, pega um cordeiro de 1 ano, mata, faz não sei o que e tal. Então, Paulo fala, não existe mais isso. Agora, a sua conversa, agora você é um cristão, agora a sua conversa é direto com Deus através de Jesus. E se você confessar o seu pecado, ele é fiel para te perdoar. Então, e você tem que primeiro reconhecer que errou, pedir perdão e pedir ajuda, que o Espírito Santo vai te dar ajuda para você. Travou. Que a gente Travou. precisa ter essa conexão. Travou, Marcelo. Travou? Estão me ouvindo, não? Agora estamos te ouvindo de novo, mas a gente não escutou o que você falou Agora antes. sim. Tá. Quando foi a última vez que eu parei? Você falou a palavra Espírito Santo, que é muito importante falar com o Espírito Santo, e o que mais? O Espírito Santo, ele vai ajudar a gente a ser uma pessoa melhor. Ele vai nos fortalecer, mas precisamos querer estar com essa conexão constante e não dar brecha, porque o mal vai te trazer, vai te puxar para fora. Então, nós temos que focar nesse processo contínuo de conexão e comunhão com o nosso Deus através de Jesus. Muito bem. Marcelino, Oi. posso falar? Pode. Assim, muitas vezes a gente, na hora do nervosismo, na hora que a pessoa vem falar uma coisa para você, aí você, naquela hora, você não está pronta para receber aquilo, né? Aí, sem busca do Espírito Santo, nada, a gente fala coisas que não devem. E essas coisas que a gente fala, que depois a gente se arrepende, que a gente pede perdão, mas são coisas que ficam difíceis para ser resolvida. Então, muitas vezes, só o Espírito Santo que vai nos ajudar. A gente vai carregando isso, vai indo, isso vai nos machucando, porque a gente não quis falar naquela hora, que nem no meu caso, eu não quis falar isso naquela hora, mas naquela hora do nervosismo, que eu recebi a palavra que me machucou, que eu fui assim, teve uma traição sobre a minha vida, eu peguei na hora, falei coisas que passou, que deixou passar, coisas que não precisava ter falado, entendeu? Porque eu sei que eu errei, mas a pessoa que recebeu, ela não vai entender, entendeu? Ela vai sempre ficar naquilo. Então, a gente paga um preço, agora paga um preço de oração, para que Deus possa. No meu coração ele já reverteu, mas no coração daquela pessoa que ela acha que ela foi também, que ela recebeu aquelas palavras, vai demorar no coração dela. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que nós não estamos, não está sujeito a uma situação que você, na hora, você fala, meu Deus, por que eu falei? Nós, que tem Espírito Santo, a gente vai saber que a gente errou, mas aquela pessoa que recebeu, ela não tem Espírito Santo. Então, ela vai... A gente vai pagar um preço para que um dia Deus se reverta a situação. Você entendeu? Por isso que é bom a gente estudar. Você está falando aqui, está falando comigo, sempre falando comigo. Então, orar, não tem mais o que fazer, a não ser orar e pedir para Deus, né? Que tudo isso se reverta em bênção, né? Entendeu? Sim. Mas a gente, que você falou,
Nós não estamos, não é porque nós somos crentes, somos evangélicos, nós vamos na igreja, a gente ora, tudo, que a gente não está sujeito a dar uma falha grande. Sim, entendeu? mas Por aí mais que você trabalhe, não é verdade? Então, a gente tem que tomar, eu falo por mim, tem que tomar muito cuidado com esse temperamento, fala na hora, entendeu? A gente paga um preço, Marcelino, e paga um preço alto. Por isso a gente vai ter que fazer como a pastora Débora falou. A gente tem que estar em constante comunhão com Deus, reconhecendo os erros e pedindo, e de uma forma constante mesmo, para que a gente possa ir se fortalecendo, porque quanto mais a gente tem essa conexão, quanto mais a gente quer melhorar, o Espírito Santo nos ajuda a melhorar. Então, esse é um processo contínuo, que se a gente fraquejar, a gente se afasta. Não pode, a gente tem que estar orando, jejuando, entendendo, refletindo o que a gente faz, entendendo o que Jesus faria, né? A gente tem que ter o caráter de Cristo na nossa vida, então tudo isso fazer parte da nossa vida, da nossa cabeça, e a gente não deixar o dia a dia puxar a gente para o outro lado, né? Para a gente não fraquejar. Bom, e aí, ainda no versículo 7 aqui, o que Paulo fala? Ele fala, aí ele fala assim, nessas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo, quando vivieis nela. Então ele fala, vocês também andaram fazendo umas coisas erradas no passado, só que agora, o versículo 8. Então, agora, né, a gente tem que se despojar dessas coisas, né? Então, a gente já foi, de certa forma, vamos dizer, já foi uma pessoa pecadora ruim, agora esquece, não vamos esquecer esse passado, porque agora é uma nova vida. Agora, vamos pensar daqui para frente. No versículo 8, ele vem e coloca mais algumas coisas. Despojai-vos igualmente de tudo isso. Como assim igualmente, Marcelino? Está escrito, por que ele escreveu igualmente? Não, porque ele já falou um bloquinho de coisa que a gente precisa se preocupar, deixar de lado e tentar não mais ser dessa forma. E tem mais coisas aqui e que igualmente nós temos que deixar. Despojai-vos, arranca fora, tira fora. Então, o que mais que Paulo fala para a gente tirar fora? Ele fala aqui, ira, acabamos de falar, né, Marlena? Ira, indignação. Indignação é uma coisa muito fácil da gente ficar, né? Assim, indignado, porque as cabeças de cada um, cada um pensa de um jeito, né? Então, e muitas vezes a gente demonstra indignação, né? Quando a gente está despreparado. Maldade. Então ele fala maldade e maledicência. Maldade é você fazer algo ruim. Maledicência é você falar mal dos outros. Fazer maldade, muitas vezes, faz parte da natureza pecaminosa da carne, né? Mas a gente tem que entender que isso não faz mais parte da nossa vida com Jesus. Fazer maldade, não, esquece. Maledicência. Falar mal é uma coisa que é uma semeadura do mal, é uma semeadura ruim. Porque quando a gente fala mal, isso pode, assim, se transformar num mal maior. Às vezes você planta uma mentirazinha, uma fofoquinha, que vira um negócio gigantesco. Às vezes você fala, puxa, e agora? Como é que eu vou consertar isso? Eu não queria, né? Então a gente precisa ficar atento nas maledicências. A gente tem que ficar atento no que a gente fala. Paulo também continua aqui. Linguagem obscena do vosso falar. Isso não combina, irmãos, com o cristão. Né? Então, a gente tem que, sim, prestar atenção no nosso linguajar. Porque tem muita gente que acha comum. Vive num meio onde todo mundo fala um linguajar obsceno e acha normal. Não é normal. Não é normal. E uma vez que eu era pequeno, né? Minha mãe sempre me ensinava no falar palavrão. Eu lembro, ia jogar bola, principalmente futebol, não é fácil não, né? Jogar bola e não falar palavrão ali, com a molecada. E o pessoal falava assim,
você não... Gordinho, porque eu era gordinho. Ô, gordinho, você não fala palavrão, não? Eu, não. Não é bom? Ué, como é que você consegue? Eu falei, eu aprendi assim. Eu acho que você tem que aprender também. Porque era normal. Ô, mas é normal, ô, gente, é normal. Ô, você não vai falar não? Como quem diz? É normal. Não, não é, né? A gente tem que abandonar certos hábitos, a gente tem que prestar atenção, né? Bom, e Paulo continua falando aqui as coisas ruins, né? Ele fala aqui no 9, não mintais uns aos outros. Ô, irmão, isso aqui é uma coisa, é ao mesmo tempo nocivo, ao mesmo tempo difícil. Por quê? Muitas vezes as pessoas, elas têm uma justificativa para mentir. Então, as pessoas costumam dizer, às vezes, não, mas é uma mentira, mas não é tanto. Mas é uma mentira, mas não... Isso aqui é uma parte difícil, irmão, né? Tem muita gente que vive... É normal mentir e não consegue se sustentar. Se enrola cada vez mais. Quando começa errado, depois você tenta consertar ou tenta ficar... tentando conduzir aquela mentira, não dá certo. Não dá certo porque é complicado você sustentar a mentira. Só que na cabeça da gente, muitas vezes, a gente faz isso para proteger alguma coisa, para não ter um determinado... aqui, muitas vezes, a gente não ter uma punição, né? Então, muitas vezes a cabeça nossa, ela vai tentando se justificar. Mas é muito importante a gente ter isso na nossa mente, que a mentira, ela faz mal. Para todos, faz para a gente, para tudo. Tá? Então, quando Paulo pede aqui, não mentais, né, uns aos outros, porque isso é realmente uma coisa ruim para quem mente e para os outros também, né? Porque ele fala assim, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Então, se você já está abandonando, muda. Tem gente que tem o hábito de mentir, muda. Né? Muda, vamos tentar entender, ou vamos ver de outra forma, mas vamos evitar mentira. Mas posso ser punido, mas você vai ser punido de forma correta. Como deveria ser. Então, a gente vai ter que pensar de novo, então, não fazer essas coisas dessa forma para você não ter que mentir lá na frente. Então, se você já morreu o velho homem, então esquece. E aí, no versículo 10, ele fala assim, então você tem que se revestir do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento. Olha aqui o versículo 10, quando ele fala, ele já começa a já dar uma introdução de que o novo homem é diferente. Ele se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Lembra quando eu falei que a gente tem que ter o caráter de Cristo na nossa vida? Então a gente tem que conhecer a Cristo, a gente tem que ter o pleno conhecimento do que é certo, pleno conhecimento do que Jesus nos ensinou, pleno de conhecimento de como nós devemos agir. Por quê? Porque nós somos imagem de quem nos criou. Então, se a gente já é uma nova criatura, a gente tem que se revestir desse novo homem, sim. E a gente vai ter que ser um novo homem. Nós vamos ser refeitos em Cristo. E a gente tem que ter o pleno conhecimento também. Então, não adianta, eu vou ser um cristão se eu não sei o que é ser um cristão? Tenho que saber, sim. Tenho que saber, sim. Então, é isso que Paulo vem falar, e depois ele vem falar também de como que a gente tem que fazer as coisas que a gente tem que fazer. E aí, no versículo 11, bom, ainda tem uns minutos aqui, né? Aqui no versículo 11, só para acabar esse bloquinho, né? Olha só que Paulo vem falar para a gente. No versículo 11, ele fala assim, ó, no qual, então a imagem de quem nos criou, né? Está falando de Jesus. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão,
bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então, quando ele fala aqui, é que não tem mais divisão. A salvação é para todos, todos somos iguais perante Deus. E a salvação, o cristão, ele vai ser salvo independente se ele é grego ou judeu. Paulo está insistindo nisso, falando, você não precisa virar judeu, não. Seja você grego, seja você judeu, não importa. Então, também não importa se está circuncidado ou não. Não importa se é bárbaro, é um povo, né? O povo bárbaro, é um povo um povo de guerreiro, né? Assim como Cita, ele fala aqui, Cita também é um povo nômade, né? Que também é um povo guerreiro. Não importa se é escravo ou se é livre, todos somos iguais perante Deus. Então, Cristo é tudo em todos. Então, Paulo insiste nisso. Daqui para frente, somos todos iguais. Então, como diz o pastor Vanderlei, é você com Deus. A salvação ela é individual. Não importa o que você era, tá? Importa sim o daqui para frente. E a salvação é para todos. Então, a gente também não pode fazer distinção. Assim como Paulo ensina, naquela época tinha muitas essas divisões, então Paulo já está falando, não tem mais isso, gente. Tá? Então, no próximo domingo, falta só aqui uns 5, 6 minutos, no próximo domingo a gente vai começar a ver o quê? As coisas que a gente precisa fazer. Aqui Paulo está ensinando o que a gente não deve mais fazer. Domingo que vem nós vamos ver o que é para fazer. Inclusive vamos falar de família, os deveres, né? Muito importante. Então eu vou passar aqui a palavra para o pastor Vanderlei, para finalizar aqui e orar, a gente encerrar, e domingo que vem a gente volta nesse assunto aqui do que nós vamos fazer. Pastor? Amém. Amém. Só para relembrando, né, aquilo que Paulo está nos mostrando, sobre as duas coisas, o que são do alto e o que são da terra. Então, Paulo mostra, faz uma comparação. E até do versículo aqui, até o 10, até o 9, né? Quando ele mostra que são da terra. Tudo aquilo que é da terra, ele mostra. E o que é do céu, ele dá uma palavra assim, vestir-se, mas nós temos que vestir as coisas do céu. Então, para você vestir ou revestir, depois ele fala sobre revestir também, é tirar as coisas velhas e colocar as coisas novas. Trazendo para a nossa vida espiritual, é abandonar o velho homem, né, com seus efeitos, com o seu pecado, e revestir do novo homem. Então, porque nós somos uma nova criatura. Quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos a ser uma nova criatura, com todas as bênçãos reservadas de Deus para as nossas vidas. Então, aqui Paulo vai nos orientar. E semana que vem ele continua falando, revestir-se. Então, é muito importante esse revestir na nossa vida, né? Louvado seja o nome do Senhor. Por falar em revestir, uma das coisas que é muito importante é nós estarmos na igreja aprendendo e também na escola dominical, onde nós aprendemos, onde nós recebemos as bênçãos do nosso Deus. Então, hoje, às 18h30, estaremos lá, né? Pai amado, muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra, e que realmente, Pai amado, nós possamos pensar nas coisas do alto, não das coisas da terra, porque das coisas da terra vão ficar aqui, vai acabar aqui, mas a do alto, Pai, é eterna. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoe todos que participam da Escola Bíblica Dominical, Pai. E também venha nos abençoar no culto de hoje à noite, que seja o mover do teu Espírito sobre todos que estarão lá presentes, Pai. Pai amado, que cada um de nós, Pai, também temos uma responsabilidade de ser um ID, de obedecer ao seu ID e levar pessoas para aceitarem Jesus Cristo, Pai. E que hoje todos nós possamos, Pai amado, levar alguém para tomar uma decisão tão sábia que é aceitar Jesus. Obrigado por tudo. Eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Deus que abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe. Até a noite. Boa noite. Até a noite. Deus abençoe a todos. Alô.